Oi, tudo bem com vocês? Essa semana não teve vídeo na sexta, né? Nem ontem, mas é uma palavra que eu iria gravar na segunda. Inclusive, eu coloquei nos stories do Instagram que eu tinha gravado, mas eu tinha ficado longo e etc. Então, eu vou gravar de novo pra às vezes muda alguma coisa, né? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer todo mundo que está assistindo os vídeos, que está interagindo, curtindo, compartilhando. Agradeço muito. E hoje eu quero falar com aquelas pessoas que por algum momento achou que veio por acaso ou que não tem um propósito, que nasceu na família errada, que veio na época errada, alguma coisa assim, em algum momento se questionou, né? Será que realmente era para eu ter nascido? Será que realmente Deus tem um propósito para minha vida? E etc. Então eu quero ler uma palavra que está lá em Salmo 139. Inclusive foi uma palavra que foi falada na conferência profética da Bola de Neve, final de semana, e me chamou muito a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês também. Tá bom? Então vamos lá. Então está em Salmos 139, versículo 13. Tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado ainda na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de ser nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existiam. Vocês têm ideia que antes mesmo das nossas mães descobrirem que estavam grávidos de nós, Deus já sabia quem nós seríamos, quanto tempo nós habitaríamos nesta terra. Existe um livro, né? Quando fomos criados, cada um tem o seu livro e ali está escrito o que Deus determinou, né? Os propósitos que Deus criou para nós. E cada um de nós também temos o livre-arbítrio de seguir os propósitos que Deus determinou para nós, que são muito maiores e melhores do que nós imaginamos, ou pegar as rédeas da nossa vida e falar assim, deixa que eu domino porque eu sei o que é melhor para mim. E às vezes os planos de Deus aos nossos olhos não parecem fazer sentido, mas lá na frente as coisas fazem sentido do propósito, porque que Deus permitiu algumas coisas. E na conferência profética, o apóstolo Kelvin falou sobre uma frase que me impactou de uma certa forma, que ele disse assim, ó, se você estiver no centro da vontade de Deus, ou seja, fazendo exatamente aquilo que Deus determinou para você, você se torna imortal. Uau, parece algo bem forte, né? Mas é exatamente assim. Vamos voltar um pouco, a gente leu os Salmos, a gente vai falar um pouco de Davi. Davi recebeu a palavra do profeta Samuel que ele iria ser rei. Ponto. Deus falou através do profeta Samuel que Davi seria o próximo rei. Ele não falou data, ele não falou como que Saul ia morrer, ele não falou nada disso. Ele só falou que Davi seria rei, certo? Davi teve a oportunidade de lutar com um gigante, né? Que todo mundo já conhece a história de Golias e Davi e tudo mais. Nas cabeças das pessoas, Davi ia ser o quê? Morto. Não tinha. Primeiro que Davi não era guerreiro. Davi não sabia nem pegar numa arma, alguma coisa assim, numa espada. Davi não tinha essa experiência. Então, aos olhos humanos, Davi ia ser morto. Aos olhos de Deus, aos olhos de Davi, ele havia sido nomeado rei. Então, se tinha uma coisa que ele tinha certeza, é que a palavra de Deus ia se cumprir na vida dele. Então, a fé dele é o que moveu ele a encarar o gigante. Até porque ele sabia que não era ele quem ia destruir o gigante. Deus apenas precisava de alguém ousado na fé a encarar
o gigante Golias, porque Deus iria livrar o povo de Israel ali daquele momento, né? E Davi foi ousado porque ele tinha recebido uma palavra, ele havia recebido um propósito na vida dele: você vai ser rei, eu estou te nomeando rei. E a palavra diz que quando Deus promete, ele não é homem para voltar atrás da promessa, ou seja, ele não mente para aqueles que ele dá uma promessa. Então Davi tinha plena convicção de que ele iria ser rei, então ele não ia ser morto. E depois, se vocês lerem a história de Davi, Saul tentou matar Davi várias vezes e não conseguiu. Por quê? Porque havia um propósito. E Davi foi nomeado rei. Davi se tornou rei. Então, independente do que você esteja vivendo, se você estiver no centro da vontade de Deus, cumprindo os propósitos que Deus determinou para sua vida, você se torna imortal. Ou seja, enquanto você não cumprir aquilo que Deus determinou, nós não iremos morrer, porque Deus já determinou os dias que nós iremos habitar. Então, antes mesmo da gente nascer, no livro, o nosso nome já estava escrito ali e Deus já sabia exatamente qual seria a nossa história. Porém, como eu disse, todos nós temos o livre-arbítrio e nós decidimos se nós queremos cumprir o propósito de Deus ou se nós queremos cumprir os nossos propósitos, que às vezes nem sempre estão alinhados com o de Deus. Então, se você hoje está se sentindo que você não nasceu na época certa, então leia Salmo 139 e saiba que antes mesmo da sua mãe, que é a primeira pessoa que descobre a gestação. Eu me lembro das vezes que eu fiz teste de positivo, que já fazia super teste de gravidez, eu já fazia super cedo, que eu geralmente era no dia que atrasava a menstruação, eu já fazia um teste, ou seja, eu era a primeira pessoa a ficar sabendo, mas antes disso, Deus já sabia exatamente quanto tempo eu já estava de gravidez, quem eu estava esperando na barriga, quanto tempo, como vai ser o propósito de vida desta pessoa, desta criança e etc. Então, antes mesmo da sua mãe descobrir que você estava sendo formado no ventre dela, Deus já te conhecia. Ele já sabia quem você seria e o seu nome já estava escrito no livro, exatamente com o propósito que ele havia determinado para você, que é muito maior, muito melhor do que você planejou para você, tá bom? Então essa é a palavra que tem falado comigo desde o sábado passado, do quanto, aqui, por exemplo, em Salmo 139 fala, versículo 17, ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos que se eu pudesse contá-los, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Deus tem um amor sobrenatural por nós. E que nós possamos confiar nos planos dele, porque mesmo que os nossos olhos não consigam ver, mesmo que a circunstância tente nos mostrar o contrário, existe um propósito, existe uma promessa. E enquanto essa promessa não se cumpra e você está alinhado com os propósitos do Senhor, você se torna imortal. Amém?